Bom dia, queridos. Antes da nossa oração, eu gostaria de seguir com vocês no capítulo 12 do Evangelho de Lucas para fazer mais algumas considerações a respeito daquele diálogo que Jesus teve com aquele homem que estava preocupado, que o irmão não queria repartir a herança com ele estava em litígio, e Jesus percebeu a avareza da parte daquele homem e começou então a proferir seus ensinamentos. Na sequência da sua fala, Jesus disse o seguinte, a partir do verso 22 desse Evangelho de Lucas, no capítulo 12. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus queridos, Jesus segue agora se voltando especialmente para os seus discípulos, fazendo uma advertência a eles, dizendo que eles não deveriam estar andando ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveriam de comer ou quanto ao que haveriam de vestir, porque, disse ele, a vida é muito mais do que o alimento e muito mais do que a veste. Em outras palavras, a vida não é autenticada pelo tipo de comida que nós temos à nossa mesa, pelos restaurantes finos que nós podemos frequentar, também não é autenticada pelas vestes que nós temos ou pelas coisas que nós possuímos. Não são essas coisas, a vida é muito mais do que isso, disse Jesus. E aí então ele faz com que os seus discípulos façam uma observação junto com ele. Ele disse, olha, observem os corvos, que eram aves que as pessoas não davam valor e que se alimentavam de pequenas migalhas deixadas pelo chão, algumas carniças deixadas por outros animais. E Jesus está dizendo para os seus discípulos que um pequeno pássaro como aquele, que se alimentava todo dia, todavia ele não plantava, ele não juntava em celeiro, mas o Senhor sustentava essa pequena ave que muitos julgavam ser insignificantes todos os dias. E ainda se volta para os seus discípulos e diz, olha, vocês valem muito mais do que as aves, qualquer ave. Depois ele segue dizendo que nós não devíamos de ficar ansiosos pela nossa vida, porque nenhum de nós pode sequer acrescentar um palmo e meio, ou seja, a medida de um côvado daquela época, à nossa existência. A nossa vida, ela tem um limite e ela se extingue num determinado momento. E muitas vezes nós queremos reter os nossos entes queridos, pessoas que nós amamos, querendo que eles vivam um pouco mais, ainda que seja pouco tempo, mas não é possível. Então, Jesus acrescenta que se nós não podemos fazer as coisas mínimas, por que nós andamos ansiosos pelas outras? Ou seja, se nós não podemos ir um pouco mais adiante na vida, por que nós ficamos tão ansiosos em construir castelos, em ganhar coisas, em conquistar o mundo e muitas vezes damos, sim,
espaço para avareza na nossa vida e com isso passamos por cima de outros valores importantes. Depois ele fala que nós devemos observar também os lírios do campo. Os lírios eram pequenas flores, eram algumas ervas que davam a sua flor e eram bonitas, viçosas, mas de uma duração muito efêmera. Tinha poucos dias de existência e muitas vezes eram abreviados ainda porque as pessoas colhiam os lírios para juntar, para assar os seus pães, usavam como combustível os lírios para assarem o seu pão, fazer a sua alimentação. Mas ele está dizendo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua majestade, toda a sua riqueza, que Salomão foi o rei mais rico de Israel, esse homem conseguiu se vestir como qualquer dos lírios do campo. E ele disse, olha, se Deus faz assim com a erva, quanto mais tratando-se de vocês, Deus os vestirá com vestes de honra. Não importa se sejam vestes finas ou simples, se sejam de marca ou não, mas Deus sempre vestirá a gente com vestes que nos deem honra. Depois, então, ele diz, olha, não fiquem inquietos, não vos entregueis a inquietações. Nós somos assim, nós nos entregamos facilmente às inquietações, não é verdade? Ficamos inquietos por causa de filhos, por causa de trabalho, por causa de dinheiro, por causa de saúde, enfim. Mas ele diz, buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso, quando nós buscamos primeiro as coisas de Deus, aquilo que é justo, Ele nos concede as demais coisas. É isso que Jesus está dizendo o tempo todo para essas pessoas aqui, que nós devemos de sossegar ao invés de andar ansiosos por coisas que não nos levarão a lugares seguros. Por último, ele propõe que as pessoas deviam de vender os seus bens, dar esmola, fazer essas coisas para se desapegarem. Na verdade, Jesus não está pregando aqui voto de pobreza, repartição sem medida. Ele está dizendo que nós devíamos aprender a repartir com outros. Por quê? Porque essas coisas se desgastam e nós podemos alcançar um tesouro que não se desgasta, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói, onde a traça não consome. Por quê? Porque, no final das contas, Jesus sabia que onde está o nosso tesouro, aí é que nós colocaremos o nosso coração. Por isso eu pergunto, onde está o seu tesouro? Está na pessoa de Deus, nos seus valores, na sua justiça, ou está em coisas materiais que você busca freneticamente? Pense sobre isso, considere esse respeito. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, muito obrigado por esses ensinos de Jesus. Ele nos reporta a vida simples, as coisas que são realmente importantes. Tendo o que comer, o que vestir, nós devíamos estar satisfeitos. Mas muitas vezes a nossa alma se inquieta porque nós queremos mais por conta de querer ter mais, para dar mais significado à vida, embora essas coisas não deem de fato significado. Nos ajuda, Senhor Deus, a buscarmos, antes de tudo, o Teu reino, as coisas que são Tuas, próprias do Senhor, as orientações que vêm da Tua parte, as virtudes do Senhor, porque as demais coisas, assim como o Senhor dá para as aves, para as pequenas ervas do campo, o Senhor dará a nós também. E Pai, nos livra de colocarmos o nosso coração em tesouros terrenos, que possamos entesourar tesouros celestiais, tesouros que valham a pena, porque o Senhor tem disponibilizado a nós sem custo algum. A bondade, a benignidade, a compaixão, a misericórdia, o amor, a alegria, a justiça, enfim, todas essas coisas, que possamos primar e priorizar por conquistar essas coisas, nos achegando ao Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, muito agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira, fiquem na paz do Senhor.